Prisão acabou de ser efetuada e vocês vão gostar. Outra bomba que eu vou trazer para vocês, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, acabou de confirmar a pior notícia para Lula e Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? Com essa decisão, o ministro André Mendonça atingiu 2 coelhos com uma cajadada só. Gente do céu, o ministro André Mendonça acabou de confirmar a pior notícia para o Lula e para Alexandre de Moraes. Resumindo aqui, dando um pequeno spoiler para vocês, gente, tá? O André Mendonça acabou com os planos do Lula e do Alexandre de Moraes. Finalmente acabou de ser confirmado, o ministro André Mendonça arrebentou a boca do balão e a direita está comemorando aqui agora, neste exato momento. Gente, além dessas, tem outras várias informações, inclusive uma bomba, notícia bombástica contra o Lulinha, que acabou de ser confirmada aqui direto de Brasília. E a informação que a gente tem é que o Lula está devastado, está destruído com essa notícia que acabou de ser revelada contra Lulinha, gente, tá? A bomba definitivamente explodiu para cima do Lulinha. É claro que eu vou trazer também essa informação completa. Vocês viram que esse vídeo aqui tem uma pancada atrás da outra, né? Acho que vocês não vão perder. Vocês sabem quando vocês abrem um vídeo, canal Fabiana Cardoso, é uma pancada atrás da outra, é só notícias de altíssima qualidade. Vou já tentar resumir aqui, já dando início com as informações. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar os sininhos das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos. Vamos lá, gente. E a situação do Lula, que tava ruim, piorou drasticamente. Alcolumbre agenda nova pauta bomba e amplia, ou seja, aumenta a tensão com Lula da Silva. Ou seja, o Lula acabou de sofrer 3 pautas bombas dentro do Congresso Nacional, agora recentemente, né? Inclusive, Lula disse que ia pedir socorro para o STF, que a única coisa que ele sabe fazer é pedir socorro para o papai STF, porque ele não consegue governar. Vocês viram que em entrevista recente ele disse: se não for o STF, eu não consigo governar. Se não for o judiciário, eu não consigo governar. A sorte dele é que, por enquanto, ele tem aquele monte de ministros lá dentro do STF. Mas, ano que vem, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro ganha a eleição, vai colocar mais 4 ministros dentro daquela Suprema Corte e vai ter uma reviravolta gigante, né? Vai ser a salvação do nosso país. Porém, aqui agora, neste exato momento, Davi Alcolumbre realmente declarou guerra contra Lula e continua atacando o Lula sem dó e nem piedade. Segundo aqui o Carta Capital, citando a fonte para vocês, Davi Alcolumbre está arquitetando mais uma apunhalada nas costas contra o Lula. Mais uma, eu diria, facada nas costas do Lula. Sim, para desespero do Lula, vem mais uma pauta bomba. Além de 3, mais uma pauta bomba que pode ser aprovada para arrebentar de vez o Lula. Tá? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, incluiu na pauta do plenário desta terça-feira, tá, a PEC que estabelece regras de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A iniciativa é tratada pelo governo Lula como uma pauta bomba devido ao seu impacto, né, estimado sobre as contas públicas, calculado em cerca de 30 bilhões de reais ao longo de 10 anos. A proposta prevê ainda idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, desde que tenham completado 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também cria regra de transição para quem já está na carreira e amplia o benefício a agentes indígenas de saúde e de saneamento. Segundo os estudos do governo, além do custo projetado para a próxima década, a mudança pode ampliar o desequilíbrio financeiro dos regimes presidenciários nas décadas seguintes. Desequilíbrio financeiro é o que o Lula está fazendo com o nosso dinheiro, jogando 270 milhões no Grupo Rede Globo. Né? Desequilíbrio financeiro é o Lula jogar 16, 17 bilhões para a Lei Rouanet, porque na época do Bolsonaro acabou a farra do boi com Lei Rouanet. Mas aí voltou o Lula, né, para ficar bem com seus artistas, com seus cantores, com os seus jornalistas da Globo, né? É 16, 17 bilhões para a Lei Rouanet,
né? É isso que quebra o Brasil. Então tá aí, senador Davi Alcolumbre acaba de confirmar a pior notícia para o Lula, porque o Lula tá desesperado com isso aqui. Ou seja, se isso aqui for aprovar, mais essa pauta bomba vai trazer uma despesa de 30 bilhões para o governo e o Lula tá desesperado. Tá, gente? Tá desesperado e, ao que tudo indica, Lula tem que pedir socorro pro STF. Agora, e o Lula criticando o STF aí do jeito que ele tá por causa do caso Master, a ponto de Gilmar Mendes esfregar na cara dele. Ó, Gilmar, ó, Lula, você tá falando mal do STF? Ó, você pode precisar da gente. Pois é, gente, tá? Lula tá dando um tiro no pé atrás do outro, tá cavando a própria cova, tá se desgastando com a Suprema Corte, vai precisar do STF e o Davi Alcolumbre tá aqui. Agiu sem dó e nem piedade e prepara mais essa punhalada nas costas do Lula e, ao que tudo indica, a quarta pauta bomba vai ser aprovada para desespero de Lula e toda a sua cambada, gente, tá? Pessoal, eu tive acesso aqui a uma informação, na verdade, uma atualização. Recentemente eu trouxe aqui no canal para vocês a informação de que parlamentar petista foi agredida. Vocês lembram dessa notícia que eu trouxe aqui para vocês? Inclusive, a Janja ficou desesperada. Saiu aqui nova atualização, porque na época que saiu a notícia, não saiu quem é que agrediu, né, a deputada petista, né, que estava no evento da Janja. Gente, a deputada petista, essa que está aqui na sua tela, acabou de sair aqui informação de que ela foi agredida por um agente da Polícia Federal. Não foi qualquer agente, não foi um segurança. Segundo informações do Jornal Globo, ela foi agredida por agente da Polícia Federal. Gente, até a Polícia Federal, né, perdeu a paciência aqui com a esquerdista, petista. O Partido dos Trabalhadores de Natal afirmou em nota que a deputada estadual Divaneide Basílio foi agredida por um agente da Polícia Federal em um evento feito na cidade na última quinta-feira e que contou inclusive com a presença da Janja, conhecida como Janja. O evento discutia violência contra a mulher. Procurada PF ainda não se manifestou. Um evento que discutia violência contra a mulher teve deputada petista agredida. Foi isso, gente, tá? E a informação que chegou, que foi divulgada, é que a Janja foi lá, pediu a cabeça do agente da Polícia Federal. Parece que ele foi afastado do cargo. Gente, tá? Janja, a defensora das mulheres. Eu fiquei pensando, onde que estava essa Janja defensora das mulheres quando a Aniele Franco estava sendo abusada pelo Silvio Almeida dentro do governo Lula? Que a Janja e o Lula ficaram sabendo com quase um mês de antecedência, segundo o portal de notícias Metrópolis, ficaram caladinhos, não fizeram nada. Só tomaram decisão depois que o Metrópolis explodiu o escândalo, explodiu a bomba. Aí é que o Lula foi lá e deu um chute na bunda do ministro dos Direitos Humanos que estava abusando de mulheres dentro do governo Lula. Naquela época lá, a defensora das mulheres se calou para não prejudicar o Lula, né? Fica caladinho, gente, isso aqui pode prejudicar o Lula. Lula vai tentar ser presidente aí, vamos ficar quieto. Só que a bomba explodiu, não teve para onde correr e é uma hipócrita sem precedentes, né? Mas é uma hipócrita. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês. Antes de trazer... Não, vou trazer agora. Bomba... Antes de trazer daqui a pouco. Notícia urgentíssima sobre prisão. E essa prisão vocês vão gostar, viu? Que foi efetuada. Deixa eu trazer aqui o Pitoli, que acabou de trazer aqui uma bomba que saiu novamente na imprensa contra o Lulinha, gente. Folha de São Paulo soltou mais bomba contra o Lulinha. E o desespero tá tomando conta. Gente, Lula tá a pleno vapor em campanha. E uma notícia dessa aqui, né, uma denúncia dessa aqui, explodindo no Brasil com o Lula, né, enlouquecido para conquistar voto, para ganhar essa eleição, é uma tragédia para o Lula. Vocês vão entender, vejam só.
Uma publicação feita pela Folha de São Paulo diz o seguinte: Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, é próximo do empresário Luiz Felipe Rubini, ex-sócio da Fictor, e atuou como consultor do grupo. Naquele momento, no dia 25 de março, o Rubini e acionistas da Fictor tinham sido alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de fraudes bancárias associadas ao Comando Vermelho. A relação de Lulinha com a Fictor foi mais próxima em 2024, segundo o relato de duas pessoas que trabalharam para empresas do grupo e falaram na condição de não terem o nome citado. Contaram que, para não chamar a atenção, Lulinha até restringiu visitas aos escritórios. No entanto, ainda foi visto na empresa no ano passado. Procurado pela Folha, a assessoria de imprensa da Fictor afirmou que esse tema deve ser tratado com o Rubini, que por sua vez disse que não iria comentar o assunto. Segundo esses executivos, o Lulinha foi contratado para fazer uma aproximação da Fictor com o governo federal. Eles também afirmaram que foi a partir desse trabalho que Rubini foi indicado para integrar o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, um órgão consultivo da Presidência da República. A Secretaria de Relações Institucionais, órgão da Presidência, afirmou que Rubini não foi indicado por Lulinha para integrar o Conselho. A relação com o filho do presidente também abriu caminho para que Rubini participasse do grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS no Senado. Por transitar no mercado financeiro, foi visto como uma pessoa importante para contribuir com temas desta área. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende o filho do presidente nas investigações sobre as fraudes no INSS, confirmou à Folha que Lulinha conhece Rubini, mas negou que ele tenha tido relações de trabalho com a Fictor ou que tenha intercedido para que Rubini ocupasse cargos no setor público. Portanto, a defesa nega as informações divulgadas pela Folha de São Paulo. Isso aí é de março, e eu pedi para o Barros fazer esse resgate pelo seguinte motivo. Bom, primeiro, Olavo, não estou diminuindo a condição de ninguém, mas eu gostaria de ver o currículo do Lulinha para saber qual é a formação do Lulinha a ponto de ser consultor de uma empresa como é a Fictor. Então, a gente está diante de algo que, veja, o Lé e o CRE já são ali, tão próximos. É muito fácil, juntou o Lé e o CRE. Nós temos 129 milhões de um contrato do Banco Master com o escritório da esposa do Moraes, junto ao Lé e o CRE, para proximidade com o Moraes. Ok, parabéns, é isso aí, caminho é esse. Aí vamos lá. Careca do INSS, junto ao Lulinha, para trabalharem ali na implantação de empresas que vendem cannabis medicinal em Portugal. Viajam juntos, né? Ali uma viagem, né? Dedinho no dedinho ali na primeira classe, São Paulo-Lisboa. Aí o Lulinha vira consultor de uma empresa ligada ao Master. Juntou lá, eu creio. Eu quero saber o currículo do Lulinha, eu quero saber o que ele tem. Onde ele pôs o ovo em pé, né? Como ele conseguiu. Porque para sair da jaula, não estou diminuindo a importância de ninguém. Mas veja como é importante ter um pai influente, ou um pai presidente da República. Enquanto nós temos Eduardo Bolsonaro lutando pelo Brasil nos Estados Unidos, a gente tem um foragido, porque para mim, cara, ele para a Espanha, porque ele sabe que está colado até as tampas em duas situações que, se não incomodarem o Brasil hoje, eu não sei mais o que incomoda. Que é INSS, o roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos, e o Banco Master. Agora me dá o currículo do Lulinha, por gentileza, para a gente não juntar esse Lé e o CRE, só para a gente ter a confirmação, a exemplo do que concluímos, e podemos concluir, da contratação do escritório de Viviane Barsi de Moraes. Lulinha como consultor, desculpa, eu não estou diminuindo ninguém, mas cara, ele saiu da limpeza da jaula e vira consultor, né, de empresas importantes, do mercado financeiro, enfim. Com qual qualificação? Qual é a maior qualificação que Lulinha tem? Meu pai é presidente da República. Meu pai é Lula, que é do PT que tem no DNA a corrupção. Por isso eu pedi para o Barros trazer de novo a informação para a gente. Tá aí, gente, muito interessante esse comentário do Pitoli. Até eu também queria saber, gente, tá? Porque o Lula disse que o Lulinha é o... Ele não tem culpa, né, do Lulinha ser o Ronaldinho dos negócios. É o cara dos negócios. O case de sucesso dos negócios, né, gente? Qual é o currículo do Lulinha mesmo? Será que o currículo dele é... Sou filho do Lula, do PT. Será que o currículo dele é isso que faz com que ele tenha essas amizades, essas alianças, essas viagens, negócios, negociatas? Atuou como assessor do Grupo Fictor, onde lá dentro do Grupo Fictor tinha uma certa pessoa lá dentro que, inclusive, fez parte do conselhão do Lula no Congresso Nacional.
a gente começa a ligar Lé concreto mesmo, a gente não é bobo. O povo brasileiro está acordando para a vida, está começando a entender como é que as coisas acontecem dentro do governo Lula, né? Como é que os possíveis lobbies acontecem, né? Tá aí, gente, tá? Revelação bombástica do Pitória aqui na Ouro Verde para todo o Brasil. É muito importante a gente trazer essas informações para que o povo saiba do que acontece nos bastidores, porque a imprensa de esquerda não costuma noticiar muito não, gente. Por isso que é importante ter a gente aqui para revelar a verdade dos fatos. Gente, mas não é só esse o motivo do desespero do Lula não, viu? Tem mais um motivo de desespero para o Lula e saiu agora na Folha de São Paulo pela jornalista Mônica Berns. Se saiu na Folha de São Paulo, se é notícia que destrói o Lula, aí dói, gente, porque vocês sabem que a esquerda acompanha a Folha. É o Jornal Globo, é Folha de São Paulo, Estadão. Então saiu na Folha, no Estadão. E no G1, ou no Jornal Globo, dói demais, porque eles sabem que muitos esquerdistas veem isso aqui, leem essas mídias esquerdistas. Tá aqui. Lula oscila 5 pontos para baixo no Nordeste depois de denúncia contra Jacques Wagner no caso Master. Ou seja, saiu aqui a notícia na Folha de São Paulo. O presidente Lula oscilou 5 pontos para baixo no Nordeste no mês de junho. Revela a pesquisa divulgada nesta segunda-feira. O petista tinha 66 das intenções de votos na região. Na simulação de segundo turno feita na pesquisa anterior, realizada entre 12 e 14 de junho, Flávio Bolsonaro tinha 28. Ou seja, Lula caiu 5 pontos percentuais para desespero de Lula da Silva, gente. Para desespero do Lula, que foi revelado aqui, inclusive, eu vou até trazer aqui para vocês o comentário do Maurício Marcon. Com a inflação descontrolada, fazendo com que o povo passe fome, enquanto os líderes do regime têm milhares de dólares e euros escondidos, né, gente? Jacques Wagner, né? Era previsível que parte das pessoas se tocasse da merda que fizeram e que estão fazendo ao manter esta gente no poder. Porque para eles é um luxo, né? É dólares, R$500 milhão só em dinheiro, tá? Encontrado com Jacques Wagner, do PT, do Lula, da Bahia. Só R$500 milhão. Isso fora apartamento de 9 milhões, que saiu na imprensa, apartamento de 2,5 milhões que saiu na imprensa, fora 11 milhões do Banco Master para nora do Jacques Wagner. Gente, esse homem nem precisa trabalhar mais. Essa aqui é a verdade. Jacques Wagner, se isso aqui tudo for verdade, ele nem precisa trabalhar mais. Ou seja, quase 50 anos aliado do Bolsonaro, e o resultado foi que, gente, tá? Se isso aqui tudo for comprovado, gente, o homem pode aposentar. Pode aposentar, porque se isso aqui realmente for verdade, a grande maioria desse dinheiro, além desse dinheiro espécie que foi apreendido pela Polícia Federal, deve ter alguma coisa no exterior, em paraísos fiscais, porque eles são muito espertos, não vai deixar debaixo do colchão, não vai deixar dentro de um cofre, num aliado. É paraísos fiscais, vai para fora do Brasil. É, gente, mas a casa tá caindo aqui para os petistas, viu? A casa tá caindo. Vamos falar sobre prisão, gente? Essa prisão aqui eu acho que vocês vão gostar, porque eu amei. Vereadora prende homem em flagrante por importunação sexual em São Paulo, gente. Aconteceu. Esse cidadãozinho ali foi preso. Tá aqui, ó. A vereadora de São Paulo, Amanta Vetorazzo do União, deu voz de prisão a um homem conhecido por moradores como o Taradão da Vila Mariana. Ele já tem esse apelido, ou seja, esses abusos possivelmente já vinham acontecendo. Como é que esse homem tá solto, gente, tá? Então, se um homem tem esse apelido, porque boa bisca não deve ser, né? Mas agora a casa caiu. Ele foi preso na madrugada da última sexta-feira, 26. O suspeito foi abordado depois de denúncias de que costumava fazer coisas ilícitas em via pública e constranger mulheres que passavam pela região,
Segundo relatos de moradores, o homem já era conhecido no bairro por repetir esse tipo de comportamento. Não era a primeira vez. Durante a abordagem feita pela vereadora e por pessoas que a acompanhavam, ele teria abaixado as calças e voltado a fazer... Nossa, o que ele voltou, eu não posso nem citar aqui para vocês. É nojento, gente. É abjeto, tá? Ele tocou no seu órgão íntimo na frente. Meu Deus, gente, como que um homem desse tá solto? Essa é a pergunta que eu fico me fazendo. Como que um homem desse tava solto, gente, tá? Tá aqui. É aquele ali que tá na frente do policial. Tomara que apodreça na cadeia. Esse tipo de gente, desse ser abjeto, desse tipo de esgoto de gente, tem que ficar preso, não pode ficar em público. Imagina um cara desse fazendo uma coisa dessa. Esse tipo de coisa que eu não posso nem falar aqui no vídeo pra vocês, na frente de crianças. Meu Deus do céu, gente, tá? Graças a Deus. Eu amei essa notícia. Tá preso e espero que apodreça na cadeia. Parabéns aí à vereadora pelo seu belíssimo... Teve coragem e deu voz de prisão ali e foi preso na hora. Do doutor Amarildo, que acabou de revelar que o ministro André Mendonça acabou de confirmar a pior notícia para o Lula, para Alexandre de Moraes, para Gilmar Mendes. Brasília não dorme hoje, gente, tá? O ministro André Mendonça arrebentou a boca do balão e acabou de confirmar uma terrível notícia, né? A pior notícia para Lula, Moraes, Gilmar Mendes e afins. Vocês vão entender por que é que eu estou dizendo assim aqui para vocês. Essa decisão do ministro André Mendonça deixou muita gente em Brasília, deixou Lula, Moraes, Gilmar Mendes desesperados. Gente, Fabiana, mas o que é que o André Mendonça fez que implodiu Brasília, que implodiu o sistema? Sabe o que é, gente? Não, a doutora Marildo vai contar para vocês, vejam só. E o Gilmar Mendes não vão descansar o Xandão e o Gilmar Mendes não vão descansar nesse recesso de julho não, hein? Olha só que notícia maravilhosa. André Mendonça comunica que não vai sair de recesso agora em julho para dar prioridade, para focar nas investigações que envolvem Banco Master e fraude no INSS. Ou seja, 2 escândalos que envolvem ministros da Suprema Corte, que envolvem membros do governo Lula e até o filho do atual presidente. Para quem achou que o André Mendonça iria brincar ou não iria agir da maneira devida com essas investigações e essas ações que estão sob sua relatoria, estão muito enganados. Além disso, André Mendonça faz com que as decisões que se referem a esses casos não sejam redistribuídas. Ele fica em Brasília e acho que o Gilmar não vai para Portugal, eu acho agora que o Moraes não vai descansar em Ibiza ou qualquer outro lugar aí, com degustação de uísque, né, de milhões de reais. Eu acho que o Porcaro vai continuar na cadeia, acho que o Lulinha vai continuar fugido e acho que o Lula vai continuar bebendo muita cachaça para esquecer de muitas coisas que estão prestes a ser reveladas. André Mendonça é um gigante, na verdade carrega a esperança do povo brasileiro, a esperança daqueles que querem o melhor para o seu país. Força, André Mendonça, e cuidado, acima de tudo, que Deus te proteja e te guarde. Pra cima. Tá aí, gente. Para desespero de Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Daniel Porcaro e Lulinha, André Mendonça não vai tirar férias. Durante as férias ele vai continuar trabalhando e vai continuar, gente, partindo para cima de autoridades envolvidas até o talo em escândalos de corrupção, não só, tá, no que se refere ao escândalo do caso Master, mas também ao escândalo da roubalheira, da fraude, dos crimes do INSS, gente, tá? E calma que com relação ao Lulinha, daqui a pouco eu tenho outra bomba para trazer aqui nesse boletim para todos vocês.
A chapa definitivamente esquentou, gente. A casa caiu pro Lulinha e daqui a pouco eu tenho uma outra bomba para trazer para vocês. E aí, gente? Autoridades de Brasília estão desesperados ou não? É isso aí, André Mendonça não vai tirar férias, vai continuar nas investigações, tomando conta do caso do escândalo do caso Márcia, tomando conta do escândalo do INSS para desespero de muita gente aí em Brasília. O gigante André Mendonça acordou, porque ele sabe, se eu tirar férias, alguém vai tomar uma decisão aí, ele não vai pagar para ver. Não, então, para não correr riscos, né, de um ou outro tomar uma decisão controversa, eis-me aqui, vou ficar aqui, firme e forte, de plantão, capitaneando as investigações para cima, né, dos supostos criminosos do escândalo do caso Márcia e também do INSS todo. Segundo André Mendonça, quem cometeu crime, independentemente de quem quer que seja, será responsabilizado, gente. Oh, meu Deus do céu. Chapa tá esquentando. André Mendonça, hein? Meu Deus do céu, o gigante acordou. André Mendonça, o pesadelo de grandes autoridades de Brasília. Esse homem vai precisar de muita proteção. Proteção de Deus. Tem que triplicar aí a segurança, porque esse homem aqui, o que deve estar sendo visado, né? Um homem que tem poder para mandar muitos figurões poderosos para cadeia, gente. O André Mendonça, ele tem poder para mandar gente muito poderosa para cadeia. E o desespero tá tomando conta, tá? Vamos lá, gente. Falando em desespero, a Júlia Zanata, que está sendo até cotada aí para ser, quem sabe, futura vice-presidente do Brasil, foi um dos nomes aí ventilados para ser vice-presidente do Brasil ao lado de Flávio Bolsonaro. Ela destruiu o Lula. Esse vídeo aqui, além do Jorginho Melo, tá, que fez uma denúncia, né, contra o Lula da Silva por crime de xenofobia, tá? O Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, acionou justiça contra o Lula por crime de xenofobia. Agora foi a vez da Júlia Zanata. Deputada federal Júlia Zanata detonou e esculhambou o Lula aqui nesse vídeo. Vejam só. Não mexa com Santa Catarina, Lula. Olha só, você falou que o catarinense tem mania de grandeza, mas não, é o contrário. Quem tem mania de grandeza é o poder central de Brasília que você defende. Olha só, Santa Catarina manda 107 bilhões para Brasília e recebe de volta só 7,7 bilhões. Você está entendendo que o catarinense, na verdade, falta um pouco de mania de grandeza? Porque se o catarinense soubesse disso aqui, que manda 107 e recebe 7, você já pensou que o catarinense nem ia permitir que você fosse recebido aqui? Isso que ia acontecer. Então, o catarinense, ele é humilde até demais, porque ele está sendo enganado há muito tempo, porque ele está sendo explorado há muito tempo e não tem o devido respeito. E aí você vem aqui e ainda desrespeita o povo catarinense, Lula, chamando de racista, falando de Hitler. É um absurdo, só porque o povo catarinense não quer votar em você. E se Santa Catarina é tão ruim assim, Lula, o que está acontecendo que esse é o principal destino de imigrantes no Brasil? Por que o pessoal quer vir para Santa Catarina se a gente é tão ruim, tem mania de grandeza? É exatamente isso que incomoda vocês. Porque Santa Catarina se tornou um imã para os brasileiros. Vamos ver? Oportunidade de emprego, expectativa de ascensão social, são algumas razões para o estado ter registrado o maior saldo migratório do país, superando São Paulo. Aqui, ó, a matéria desse ano, tá? Após 3 dias e meio de viagem do Maranhão, Luiz, o filho e a cachorrinha chegaram a Floripa. Desembarcaram mochilas, vasilhas, televisão, máquina de lavar. A família ainda viajaria mais algumas horas até Criciúma. Isso mesmo, a gente veio atrás de um salário melhor. Vamos experimentar uma nova vida. A mudança da família maranhense para Santa Catarina reflete o movimento captado pelo IBGE. Isso mesmo, Lula. O pessoal gosta aqui de Santa Catarina, porque aqui tem emprego, renda, desenvolvimento, segurança, coisa que você não consegue entregar para o seu Nordeste, para o seu Norte, que você diz amar tanto, né? Que na verdade você quer deixar as pessoas dependentes de você. E nós temos um sonho de libertar o Brasil, para que todos os estados
sejam melhores, né? Sejam maiores, consigam desenvolver as suas potências, porque o Brasil é um país lindo, mas o que você prega é o ódio. Você prega isso aqui, ó, eu vou mostrar pra você. Olha o que a sua fala gera, Lula, olha aqui. Vocês do Sul não são nada, não têm riqueza, esse estado horrível, machista, racista, misógino, falso cristão, homofóbico, ficaria imensamente feliz se o Sul concluísse o movimento separatista. É isso que o Lula quer humilhar Santa Catarina. Mas o tiro saiu pela culatra, né, gente? Tá? O povo catarinense está se revoltando contra o Lula e isso pode custar muito caro pro Lula nessas próximas eleições, gente, tá? Porque o Lula ainda tinha um pouquinho de voto ali em Santa Catarina, tinha um pouquinho, né? Ou seja, pode fazer muita falta esses votos que ele acabou de perder ali em Santa Catarina, gente. Coloca um microfone da boca do Lula e só sai porcaria daquela boca, né? Foi lá, atingiu de forma covarde, sorrateira, cruel o povo de Santa Catarina e tá sendo duramente criticado aí, não só pelo governador, mas também pela Júlia Zanata, que faz questão de expor o que o Lula realmente é.